Joquebede, a coragem silenciosa que mudou o destino de uma nação. Ela não tinha um exército, não empunhava espadas, não fez discursos em praças públicas, nem ocupou posição de destaque aos olhos dos homens. E ainda assim, Joquebede mudou a história de um povo inteiro, uma mulher comum, de fé incomum, uma mãe com o coração despedaçado, mas com os olhos firmes em Deus. Essa é a história que precisamos lembrar quando tudo parecer perdido, quando os decretos do mundo gritarem contra as promessas que carregamos no coração, quando o medo tentar nos paralisar. Joquebede é o exemplo vivo de que a fé silenciosa tem poder para mover o céu, mesmo em meio às ordens cruéis da terra. Naquela época, o faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. Era uma sentença de morte, um decreto que parecia imutável. Mas Joquebede olhou para seu filho e viu mais que um bebê. Ela viu um propósito, um chamado, uma promessa viva. E mesmo diante da ameaça, ela decidiu não entregar sua promessa à morte. Ela o escondeu, ela o protegeu, ela ousou crer onde ninguém mais cria. E quando já não podia mais esconder, ela colocou seu filho num cesto, confiando que o mesmo Deus que lhe dera a criança era poderoso para guardá-lo. Joquebede não lançou Moisés ao Nilo, ela lançou sua fé, ela colocou sobre as águas sua oração mais profunda, seu coração mais angustiado, sua esperança mais ardente. E quando soltou o cesto, ela não desistiu, ela confiou. Porque fé verdadeira não é ausência de dor, é perseverança mesmo quando tudo parece contrário. E Deus honrou. O mesmo rio onde tantos foram mortos foi o caminho para a vida. O lugar da morte se tornou o caminho de salvação. Deus usou até a filha de Faraó para proteger aquele menino. O que era para ser o fim virou o começo de uma nova história. Joquebede não sabia, mas aquele menino se tornaria o libertador de Israel. O que nasceu escondido seria levantado por Deus diante das nações. Essa é a força de uma mulher que crê. Essa é a força de uma fé que não se dobra diante das circunstâncias, mas se ergue diante de Deus com lágrimas e confiança. Nos dias de hoje, quantas vezes somos pressionados por decretos invisíveis? Quantas vezes o medo tenta sufocar nossos sonhos? Quantas vezes sentimos que estamos sozinhos num mundo que parece querer destruir tudo que estamos tentando proteger? Joquebede nos ensina que mesmo sem recursos, mesmo sem apoio humano, mesmo sem garantias naturais, é possível vencer. Ela não teve visões celestiais, nem anjos anunciando o futuro de seu filho. Ela só teve fé, fé suficiente para agir, mesmo com o coração apertado, fé suficiente para entregar, mesmo sem entender, fé suficiente para confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. E é essa fé que Deus está nos chamando a ter. Fé que protege o que Deus colocou em nossas mãos. Fé que não desiste dos filhos, dos sonhos, da promessa. Fé que ora, que espera, que age e que confia. Hoje, talvez você esteja diante de um Nilo, um lugar de incertezas, onde tudo o que você tem é um cesto e uma oração. Talvez o que você mais ama está em risco. Talvez os decretos desse mundo estejam tentando matar sua fé, seus projetos, seu ministério, sua família. Mas ouça essa verdade. O mesmo Deus que guardou Moisés é o mesmo que guarda os teus. Ele continua escrevendo histórias nos bastidores. Ele continua usando caminhos improváveis. Ele continua sustentando mães de fé, como Joquebede, que decidem confiar mesmo quando o chão parece sumir. Joquebede não foi reconhecida pelas multidões, mas foi lembrada por Deus, e sua história atravessa séculos como testemunho de que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Que essa mensagem te fortaleça, que reacenda em você a chama da fé, que você entenda, não é o tamanho do perigo que determina o resultado, mas o tamanho da fé em quem está com você. Proteja o que Deus te deu, ore, confie, e quando for hora de soltar o cesto, não solte com medo, solte com fé, porque o Deus que cuidou de Moisés nas águas é o mesmo que cuidará de tudo que está nas suas mãos, e ele transformará o que era para ser dor em testemunho, o que era para ser perda em milagre, o que parecia o fim será apenas o começo. Se essa mensagem falou com você, então compartilhe com mais uma pessoa. Inscreva-se no canal Anália Moreira, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Motivação, fé, autoconhecimento e inspiração diária. Deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo. Sua voz também inspira. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.